Olá! Na aula de hoje nós iremos iniciar a unidade 3, que é referente à capacidade e níveis de serviço de uma malha viária, ou seja, capacidade e níveis de serviço de uma rodovia, tá? Eu vou dividir essa unidade, que é a nossa unidade 3, a disciplina de Tecnologia e Economia dos Transportes, em duas aulas. E aí, qual é o principal objetivo dessa unidade, né? O objetivo dela é dimensionar a capacidade das vias de transporte e classificar seus níveis de serviço, tá? É o principal objetivo dessa unidade. E essa unidade, ela vai estar dividida numa introdução, da gente explicar o que seria o volume de tráfego, aí para poder você verificar as relações entre volume de tráfego e densidade, entre volume de tráfego e velocidade, entre velocidade e velocidade dos veículos e densidade dos veículos. A densidade dos veículos é o número de veículos por uma faixa de tráfego, tá? E o volume de tráfego é a quantidade de veículos por uma faixa de tráfego numa unidade de tempo. Pode ser a quantidade de veículos por mês, a quantidade de veículos por semana, tá? Então, essa é a diferença entre volume de tráfego e densidade. E a gente precisa dessas três variáveis para poder determinar as três relações, que é a velocidade dos carros vezes a quantidade de carros que tem na rodovia, que é a velocidade vezes densidade, a relação entre velocidade dos veículos e o volume de tráfego, e o que a gente chama de diagrama fundamental do tráfego, que é a relação entre o volume de tráfego e a densidade. Aí vamos saber quais são as variáveis de fluxo de tráfego, determinar os níveis de serviço de uma malha viária, como é que a gente determina a sua capacidade, e vamos finalizar com alguns exemplos. Então, como é que a gente vai começar a nossa unidade como uma introdução, tá? Primeiro é que a parte de tráfego, ela está inserida na parte de engenharia de transportes. Então, os estudos de tráfego, o que eles seriam? Né? Você teria que fazer um planejamento, fazer um projeto geométrico daquela rodovia e estabelecer quais são as operações de tráfego que vão ocorrer naquela rodovia. Aqui no estado do Ceará, o projeto geométrico das rodovias estaduais, né, tem algumas que têm um projeto muito ruim, uma execução pior ainda, como a CE 085, que vai ali para o Pecém, Itaíba, Jericoacoara, que ela está sendo praticamente hoje toda refeita na sua parte que ela foi duplicada, porque o projeto ou foi mal feito, o projeto geométrico dela, e que a gente pode concluir que também teve uma execução péssima, tá? E aí diminui a capacidade de tráfego dela, porque a rodovia fica cheia de buracos, né? E aí a capacidade diminui. E esse planejamento, esse projeto geométrico, essas operações de tráfego que fazem parte dos estudos de tráfego, tá certo? É que vai garantir que aquele movimento, aquele deslocamento seja de pessoas e cargas, né, seja seguro e eficiente. Por isso que a gente chama essa parte de engenharia de tráfego, que é uma das partes de engenharia de transportes. Então, quando a gente vai estudar tráfego, a gente tem algumas considerações a fazer. Primeiro é considerar aquele movimento que não existe nenhum tipo de interrupção, ou seja, não impõe nenhum tipo de parada obrigatória para o condutor, que a gente chama de fluxo ininterrupto, que isso praticamente não, é muito difícil de ocorrer. E algumas características, tá? Primeiro, saber o que é o volume de tráfego, que é o número de veículos, tá certo? Uma faixa da via por uma dada unidade de tempo, que é conhecido pela letra Q. A velocidade, que é aquela velocidade dos carros, 60 km por hora, 80 km por hora, tá? O número de veículos daquela rodovia por faixa de tráfego, que é conhecido como densidade. E o que a gente chama da equação, tá certo? O que a gente chama da equação de continuidade do fluxo de tráfego. Que o meu volume de tráfego vai ser igual a velocidade vezes a densidade. O que seria esse volume de tráfego, né? Então, o volume de tráfego, ele seria o quê? É o número de veículos que passam por uma determinada seção de uma faixa da tua rodovia, numa unidade de tempo. Então, esse volume de tráfego ele pode ser veículos por hora, que determina a capacidade da via, pode ser veículos por dia, que você vai utilizar para estudar a demanda atual de veículos, a demanda futura.
veículos por ano para avaliar economicamente aquela rodovia. E os movimentos desses veículos, os deslocamentos desses veículos na via, eles são afetados principalmente pela composição de veículos que tem a rodovia. Por exemplo, se a rodovia tem tráfego intenso de veículos de carga, a capacidade vai diminuir, tá? Se você também tem obstruções laterais na rodovia, como poste de sinalização, abrigo de ônibus, a parte de contenção, muro de contenção da guarda-corpo de ponte, muro de contenção, tá certo? Qualquer tipo de obstrução lateral também diminui a capacidade. Mas essa capacidade, geralmente, ela interfere mais na composição de veículos que vão circular, tá? E aí, a gente toma sempre como o veículo de passeio, como o veículo base, e aí a gente tem que transformar os outros veículos transformar em veículos de passeio. Então, a gente vai ter veículos leves circulando, veículos médios e veículos pesados. E a gente tem que transformar esses veículos leves, médios e pesados em carros de passeio. Qual é o fator de equivalência que a gente vai utilizar? Para veículo de passeio, a gente vai considerar como sendo 1, tá? Veículo comercial, que é aquele caminhão com até 3 eixos, é 1,5 fator de equivalência. Veículo comercial, que aqui 1,5 eixos vale para caminhão e para ônibus, tá? De passageiros. Veículo comercial, caminhão acima de 3 eixos, o fator de equivalência é 2. Motos, o fator de equivalência é 1. Cinquentinha, né? Que é a motocicleta menorzinha, é 0,5. Aqui também cabe a bicicleta, tá? Que é 0,5. Eu tenho muita bicicleta circulando nas rodovias, né? E aí, semana passada, teve uma notícia muito triste de uma ciclista, né? Que ela estava fazendo o treino dela junto com o marido na CE 040 e ela foi atropelada por um carro quando ela tentou atravessar as 2 faixas da rodovia. Então, muito triste, né? Ela veio a falecer. Então, 0,5 é considerada a bicicleta. E o que é esse SI? SI são as nossas caminhonetes. Que caminhonetes? Frontier, L200, Hilux, né? Que ela é um pouco maior do que um veículo de passeio normal. E a gente chama que esse fator de equivalência vai ser 1,1. Então, a variação do volume de tráfego, ele pode acontecer em função do tempo, e geralmente essa variação é cíclica. E essas variações, tá, elas podem mudar. Que variações são essas? A variação diária, a variação semanal, a variação anual e a variação horária, tá? O que seria a variação diária? A variação diária é aquela que o volume de tráfego ele vai variar de acordo com o quê? Com os horários do dia. Sempre o horário início da manhã e fim de tarde também chama de horários de pico. Qual é o horário de pico da manhã? Ele começa às 5 horas da manhã e vai até 8h30, 9 horas, sendo que o ápice dele é às 7 horas. E qual é o pico da tarde? O pico da tarde ele vai de 4h30, 5 horas até as 20h30, sendo que o ápice do pico da tarde é entre 6 e 7 horas da noite, né? Que todo mundo está saindo do trabalho, tá? E aí, tem um intervalo que a gente chama de semipico, tá certo? De 12 às 14, que tem um movimento, um volume de tráfego um pouco maior, porque as pessoas estão no seu horário de almoço, e aí elas podem fazer algum tipo de deslocamento, ou para sair para almoçar do seu local de trabalho, ou para ir num banco, ou para ir fazer compras, né? Ir no médico, né? Tem esse deslocamento. E tem o entrepico, que a gente chama de período normal. Esse período normal vai de 9 horas da manhã até as 4 horas, até as 16 horas, ou 4 horas da tarde. Então, cerca de 75% das viagens, vamos botar 80%, ela ocorre no intervalo de 7 horas da manhã até as 19 horas, ou 7 horas da noite. E aqui a gente tem um gráfico mostrando essa variação diária. Que a gente nota que a 0 hora, que é meia-noite, o volume de tráfego ele é pequeno, aí essa porcentagem de volume médio diário, ó, VMD, ele vai aumentando a partir das 4 horas da manhã e chega ao ápice às 7 horas. A partir das 7 horas ele vai começando a cair,
tá certo? E aí ele vai ter um novo aumentozinho entre meio-dia e 2 horas da tarde, entre as 12 e as 14. Das 14 volta a cair e a partir das 16 ele volta a subir para ter um ápice 7 horas da noite, entre 6 e 7 horas da noite, e a partir de 7 horas da noite ele vai caindo, tá? Então esse é o gráfico da variação diária. A variação semanal é aquela que o volume de tráfego vai variar de acordo com o dia da semana, tá? Esse volume, quando é dia útil, de segunda a sexta-feira, esse volume pouco muda, mas sendo que segunda e sexta-feira são os dias de maior volume de tráfego. Por quê? Porque segunda-feira é início de semana, tá chegando todo o transporte para abastecer a cidade, e sexta-feira vai abastecer a cidade para o final de semana. Então, segunda e sexta tem um volume um pouquinho acima da média. Sábado tem um volume menor, mas digamos assim que é 70% do volume de tráfego em dia útil. Por que ele é 70%? Porque você tem um comércio aberto, tá? Por exemplo, no centro aqui de Fortaleza, o comércio é aberto vamos antes da pandemia, né? Porque agora na pandemia eu não sei nem que hora está mais aberto o centro. Mas em dias normais, ele começava às 8 horas da manhã e funcionava até às 16 horas. Tinha algumas lojas de 9 às 16. Tá? E shopping center está funcionando hoje de meio-dia até às 10 da noite, né? Então, no sábado, no domingo é o horário ainda mais reduzido. E domingo e feriados é onde você tem os volumes menores de tráfego, tá? E aí, quais são os fatores que podem influenciar essa variação, essa variação semanal do volume de tráfego? Pode ser condição climática, se estiver chovendo muito, essa variação de tráfego esse volume de tráfego vai diminuir, ou vai ficar um pouco mais complicado, porque aqui em Fortaleza, quando chove muito, a gente tem o problema dos semáforos parar, né? Aí fica um volume de tráfego completamente difícil da MC gerenciar, que é ela quem faz essa engenharia de tráfego. Localização, né? A gente sabe, vai depender do local da cidade onde você tem os polos geradores de tráfego, né? Aqui a Unifor, junto com o centro de eventos, junto com o Shopping Guatemi, junto com o Fórum, é um polo gerador de viagens, né? Ele chama viagens, tá certo? Essa localização. Então, a Austin Soares, ela tem um tráfego bem acentuado pela manhã. Fios rurais o movimento é maior no final de semana, tá? Do que durante a semana. Quando final de semana está saindo a safra, né, para abastecer a cidade. E áreas de recreação, onde o movimento maior é sábado e domingo, mas se tiver um feriado na sexta, pega sexta, sábado e domingo, e feriados, né? E aí vamos falar sobre, estamos aqui na pandemia do Covid, e saiu matéria ontem, foi segunda-feira, dia 17 de agosto, tá? De 2020, né? Vou botar aqui a data, falando sobre o movimento das praias em Fortaleza no domingo, dia 16. Né? A alta concentração, tá, das pessoas nas praias, sem máscaras, enfim. Então, a área de praia, a Praia do Futuro aqui em Fortaleza, ela tem uma alta movimentação sábado, domingo e feriados. Então, aqui é o gráfico da variação semanal. A gente nota que em dias úteis a gente não tem uma variação muito grande. Segunda e sexta-feira tem um valor acima da média. Domingo é onde tem menor movimento e sábado é um movimento de 70% de um dia útil. Só que vai caindo ao longo do dia, tá? Porque quando começa vai fechando. Aí aqui mostra as três áreas, uma área urbana, uma área rural e uma área de recreação. Na região urbana o tráfego é maior de segunda a sexta-feira, cai no final de semana. Na recreação o movimento maior é sexta, sábado e domingo, e de segunda a quinta ou segunda a sexta é menor. E na área rural tem uma movimentação maior finais de semana para poder abastecer a cidade com relação à safra de alimentos. E a área rural também ela passa a ser distinta de recreação aos finais de semana. Que tem por exemplo, Serra de Guaramiranga, é considerada uma área rural, e aí ela tem muita movimentação durante o final de semana, por causa das pousadas, né? Ali o friozinho da serra. Outro, por exemplo, uma praia aqui, município do Trairi, que tem 3 praias bem famosas e pelas suas piscinas naturais, né? Que é Flecheiras, que é onde você tem os hotéis, pousadas mais chiques, Guajiru, né? E Mundaú. E aí a gente nota essa movimentação acentuada, tá certo? Aos finais de semana.
Variação anual, que é a variação dos meses. O que a gente nota na variação anual é que o tráfego ele é maior em meses que não sejam férias escolares, tá? Quem são meses de férias escolares? Janeiro e junho. Aí você me pergunta, professora, a senhora não esqueceu de dezembro, não? Gente, dezembro não pode ser considerado férias escolares. Primeiro, porque tem um período de recuperação, né? Por exemplo, aqui na Unifor, a gente vai com aula até o dia 18 de dezembro, tá? 18 de dezembro de 2020, no semestre 2020.2, tá certo? Tem a parte do período de recuperação para aqueles alunos de escola, ensino médio e fundamental que não passaram por média, tá? E também tem um movimento diferente em dezembro, que é a injeção do 13º na economia, tá? Quando há a injeção do 13º na economia, as pessoas vão consumir porque tem uma data festiva importante, que é a troca de presentes, que é o Natal, né? Então, o quadro de férias, ou férias, só é considerado no mês de dezembro após o Natal, a partir do dia 26 de dezembro, que é onde tem redução da frota de ônibus, e você nota que o volume de tráfego fica melhor depois do dia 26 de dezembro. Até o Natal fica uma loucura, principalmente regiões de shopping, né? A região do centro de Fortaleza é meio complicado. Então, essa variação anual, ela varia no decorrer dos meses do ano. Fevereiro é um mês atípico, porque a gente é um mês curto, e a gente também tem o carnaval, né, que prejudica o mês de fevereiro, tá? E aí, você tem variação de tráfego mais sensível nas vias rurais do que nas áreas urbanas, né? Férias escolares, você tem uma diminuição do volume de tráfego, tá? A variação também ocorre de acordo com a localização da via. A área comercial tem um tráfego intenso no mês de dezembro, por causa do Natal e da injeção do 13º na economia. A área industrial, ela é constante todos os meses do ano, porque tem que produzir, tá certo? E a área rural, aqui é um gráfico para o estado do Ceará, tá certo? Para o estado do Ceará, aqui é a variação urbana, ó. Você tem janeiro, férias escolar, você tem julho aqui, ó, férias escolar onde cai, e aí você tem a flutuação de fevereiro, tá certo? Até junho, depois a flutuação de agosto até novembro, dezembro. A área urbana tem essa flutuação. Na área rural do estado do Ceará, a gente tem uma variação mais específica. Por que a gente tem um acréscimo de volume de tráfego nos meses de... começa a crescer em maio, né? Maio, junho, julho e agosto. Porque, gente, nesses meses é quando está acontecendo a colheita. Porque a nossa quadra invernosa, a nossa época de chuvas no estado do Ceará é no primeiro semestre. Ela começa em janeiro, finalzinho de janeiro, vai em fevereiro, março, abril e maio em anos bons. Tá certo? Como foi esse ano, tá? Teve uma quadra invernosa boa. E aí a colheita acontece, a safra acontece em junho, julho e agosto, e é uma movimentação maior na área rural. Esse gráfico aqui é para o estado do Ceará. Por exemplo, o estado do Pernambuco já junho, julho e agosto é quando eles estão plantando, porque é época de chuvas, e aí eles vão colher em agosto, setembro, outubro e novembro. Muda, varia de estado para estado. Na região sul, tá certo? Eles vão... aí tem o problema do inverno, né, no meio do ano, tá certo? Então, eles plantam ali em novembro, dezembro, janeiro, para ter uma colheita em abril, maio, antes de começar o inverno, tá? Então, a variação horária, que ela depende das horas do dia, tá certo? Você tem que avaliar onde você tem as horas de maior concentração, tá? Aqui a gente tem que avaliar o comportamento pelo fator de hora pico. Esse fator de hora pico, ele vai pegar o volume total de veículos na hora pico, que por exemplo, no pico da manhã, ele começa às 5 horas da manhã e termina às 8h30, 9 horas da manhã. Qual é a hora que vocês acham que é mais congestionado na cidade? Eu acho que vocês vão responder que seja 7 horas da manhã, entre 7 e 8 horas da manhã. E o concentrado mais entre 7 e 8 horas da manhã é entre 7h15 a 7h30, ou entre 7 e 7h15, ou então entre 7h10 e 7h20, tá certo? Que é o horário que vocês estão chegando, por exemplo, aqui na Unifor, a aula começa às 7h30, então 7h20 o estacionamento dos alunos está cheio, com a fila de carros imensa para entrar,
tá? E 7h15 é o horário de entrada das escolas aqui em Fortaleza. Então, de 7 horas da manhã é essa hora pico mais intensa, esses 15 minutos mais cheio, geralmente entre 7h15 e 7h30. Então, esse fator hora pico, ele vai multiplicar esse volume de total de veículos de 7 às 8 e vai dividir por 4 vezes esse volume, esses 15 minutos mais concentrado. Que 15 minutos mais concentrado, a gente considera aqui para Fortaleza 7h20, que é o aluno entre 7h15 e 7h20, né, na escola, até 7h35, que é o horário das principais universidades particulares. Aqui vale para Fortaleza. Tá? Mas para uma região, uma grande cidade como São Paulo, também Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, vamos citar aqui as cidades do Brasil, né, Manaus, Belém, essa realidade não mudou muito não. Então, a hora de pico da manhã de 7 às 8 horas é a hora mais crítica. Então, esse fator da pico ele tem algumas variações. Ele pode variar entre 0,25 e 1. Praticamente não acontece isso, tá? 1 quer dizer um fluxo completamente uniforme, não existe. Tá certo? Mais comum está entre as faixas 0,75 a 0,90. Só que nas áreas urbanas ele passa acima de 0,95. Ele chega a 0,98, quer dizer que é muito congestionado. Acima de 0,95 quer dizer que aquela região tem um congestionamento muito grande, tem um volume de tráfego muito significativo. Então, essa variação horária, você tem uma taxa de fluxo. Essa taxa de fluxo, você vai pegar essa velocidade, esse volume total de veículos nessa hora pico, que é de 7 a 8 da manhã, e dividir por esse fator hora pico. Aí você vai achar a taxa de fluxo. Aí vamos agora verificar as variáveis que a gente vai considerar para ver as relações, tá certo? E para a gente definir os níveis de serviço de uma malha viária. Então, a relação entre... quando a gente vai calcular frota de ônibus, a gente tem que pegar uma relação que a extensão é igual à velocidade vezes o tempo. Então, a variação da velocidade é a variação da distância, do espaço percorrido, pelo tempo de ciclo, tá? Pela equação de continuidade do tráfego, o volume de tráfego é igual à velocidade vezes densidade, então a minha velocidade vai ser o quê? Volume de tráfego dividido pela densidade. Essa velocidade pode ter quatro tipos: a velocidade de projeto, média de percurso, operação e fluxo de tráfego. A velocidade de projeto é aquela que é definida pelo projeto geométrico da rodovia. Por exemplo, a CE 040, ela tem trechos dela que é 60 km por hora, tem trechos dela que é 80. CE 040 que vai para Morro Branco, Canoa Quebrada, tá? Cascavel, Prainha, né? Iguape, Presídio, tá? Majorlândia, né? Então, são essas a CE 040. E aí, nos trechos, por que tem trechos que é 60 km por hora? É onde tem, gente, algum tipo de travessia, algum tipo de localidade que possa correr algum tipo de travessia de pedestre. Então, eles diminuem a velocidade do carro para evitar atropelamentos. A velocidade média de percurso é aquela velocidade que o carro vai desenvolver, a velocidade média que ele vai desenvolver durante o seu percurso na via. A velocidade de operação é a máxima velocidade que aquele carro vai atingir sem ultrapassar a velocidade de projeto. E a velocidade de fluxo de tráfego, tá certo? É o que a gente considera a velocidade máxima que aquele volume de tráfego vai, aquele volume de carros que vai estar naquele volume de tráfego vai conseguir atingir. Então, aqui está a velocidade de projeto, que eu já expliquei, que é a velocidade máxima que ele pode desenvolver com segurança no determinado trecho da via, seguindo o projeto geométrico da via. A velocidade média de percurso é aquela velocidade média dele ao longo do seu percurso. A velocidade de operação é a velocidade máxima que ele pode atingir sem exceder a velocidade de projeto. E a velocidade de fluxo de tráfego é aquela velocidade que é verificada em regime permanente, ou seja, situação em que não há alteração de volume e densidade, que isso aqui não acontece, tá? Então, você não acontece na prática, esse regime permanente, porque você sempre vai ter uma variação ao longo do tempo e ao longo do espaço, tá? Tem a velocidade média no tempo e a velocidade média no espaço. Que seria a velocidade média no tempo? É uma média aritmética. Você pega todas as velocidades de todos os carros e divide pela quantidade de carros, tá? Né? Então, você vai pegar essa velocidade instantânea e dividir pela quantidade de veículos, a velocidade média no tempo. E a velocidade média no espaço é a média harmônica. Você vai pegar o número de veículos e vai dividir pelo somatório do inverso dessas velocidades, tá? A média do espaço. Densidade. Densidade é a quantidade de veículos por dentro de uma faixa
de tráfego, ou dentro de um comprimento unitário de via. Normalmente ela é expressa em veículos por quilômetro. E aí, para definir essa densidade, nós precisamos de duas características. Saber o espaçamento, que é a distância respectiva entre dois carros. Essa distância é a dianteira do carro da frente com a dianteira do carro de trás. Quanto maior esse espaçamento, mais seguro é de não haver colisão. Se o carro da frente fizer algum tipo de frear repentinamente, você tem espaço para poder não colidir na traseira. E colisão na traseira, gente, é culpa de quem bateu atrás. Não interessa se o carro da frente parou repentinamente, tá? E depende do intervalo que passa um veículo e outro. Quantos segundos passa um veículo e outro? Aí você define a densidade. Esse número de veículos dentro de um comprimento de via. Então, o intervalo vai ser o quê? O espaçamento entre os veículos dividido pela velocidade. A densidade em função desse espaçamento vai ser 1 km tem 1.000 metros, eu vou dividir 1.000 metros, dividir pelo espaçamento. E o volume de tráfego, porque é o número de veículos num comprimento de via em uma unidade de tempo. Se eu considerar o período de uma hora tem 3.600 segundos, porque o intervalo é dado por segundo. Passa um carro e você conta 1, 2, 3, 4 segundos passa o segundo. Então, como o intervalo é em segundos, esse período de uma hora tem que ser transformado em segundos, que é 3.600 segundos que há em uma hora, dividido pelo intervalo, que é segundos por veículo. Tá? Então, pode ser definido dessa forma. Então, a gente disse que quanto mais varia esse espaçamento e intervalo, você vai indicar a maior ou menor liberdade de movimentação em segurança daqueles veículos, tá certo? E vai influenciar na escolha da velocidade e posição do veículo, tá? Aí agora vamos ver essas relações, tá certo? Velocidade versus densidade, velocidade versus volume de tráfego e volume de tráfego versus densidade, que é o diagrama fundamental do tráfego. Então, alguns parâmetros, ó. A gente vai considerar a velocidade de fluxo livre, que é a média da velocidade dos motoristas quando eles não têm nenhum tipo de interferência de outros veículos, tá? A rodovia está livre, né? Não tem carro, quase nenhum circulando. Nós temos a densidade máxima, que é a situação de completo congestionamento, está tudo parado. Temos o volume de tráfego máximo, que é quando é aquele máximo de fluxo de veículos que a rodovia pode atender. Temos a velocidade ótima, que é a velocidade no ponto que ele alcança esse volume máximo de tráfego. E temos a densidade ótima, a quantidade ótima de veículos que vai alcançar também esse volume máximo de fluxo. E aí vamos para a nossa primeira relação. Nossa primeira relação é a velocidade vezes a densidade. Quer dizer que quanto mais quanto mais vai entrando veículos naquela via, quanto mais vai aumentando o número de veículos dentro daquele comprimento de unidade de via, menor vai ser a velocidade do veículo, tá certo? Então, a velocidade ela é inversamente proporcional à densidade. E o que a gente vê aqui no gráfico? A gente vai ter um ponto ótimo na tua. A gente começa com velocidade de fluxo livre, de madrugada, você não tem carro nenhum circulando, então ele vai livremente. E à medida que vai amanhecendo, vai começando a ter carros circulando. Esse número de veículos vai aumentando, essa densidade vai aumentando, até atingir a densidade ótima, que é a capacidade ótima da via. Aí você tem a velocidade ótima, que você consegue circular sem ter uma oscilação muito grande da tua velocidade. Quando você chega nessa quantidade ótima de veículos, é onde você tem tráfego não congestionado, tá? E quando a densidade vai aumentando até chegar à densidade máxima, que é o tráfego completamente parado, você vai ter o tráfego congestionado. E essa relação é uma reta, tá? Então, tá aqui explicado o gráfico. A segunda relação é a relação entre velocidade, tem a relação entre velocidade e volume de tráfego, mas a gente pode considerar também a relação entre velocidade e densidade segundo o modelo linear, que a velocidade média no espaço é a velocidade de fluxo livre, que multiplica 1 menos a densidade sobre a densidade máxima, tá? Ou a gente pode pegar modelos logarítmicos exponenciais para poder fazer a relação entre velocidade e volume de tráfego. Que a gente consegue que a velocidade média no espaço é a velocidade ótima vezes o logaritmo da densidade máxima sobre a densidade, ou a velocidade média no espaço é a velocidade de fluxo livre
multiplicar pelo exponencial da densidade sobre a densidade ótima, né? A densidade máxima, a densidade ótima. Então, a relação entre volume de tráfego e densidade é uma parábola assim meio invertida, tá certo? Você começa com velocidade de fluxo livre, livremente. À medida que o volume de tráfego vai aumentando, a velocidade vai decrescendo, tá certo? E aí, por que ela é essa parábola invertida? Tá certo? Porque à medida que o número de carros vai aumentando a densidade, cada vez mais vai diminuindo o espaço que você tem na via. E aí vai continuar entrando carros, mas a taxas decrescentes. Tá certo? Então, à medida que chega nesse volume máximo, esse volume aqui não vai mais crescer, porque tá entrando, vai entrar 10K, depois não consegue mais entrar 10, entra 5, ele vai começar a cair esse volume de tráfego, tá certo? E aí, isso quer dizer que vai chegar ao completo congestionamento que ninguém mais anda, ó, velocidade nula, tá? Então, essa é a relação volume de tráfego e velocidade. Tá? Que aqui explica, né? Que a velocidade diminui com o aumento do fluxo na via até um ponto de fluxo máximo. E diz onde é que tem não congestionado e congestionado. E o diagrama fundamental do tráfego, ele vai relacionar o quê? O volume de tráfego com densidade, tá? Que é o modelo parabólico, né? Você vai pegar a expressão do volume de tráfego, que é velocidade vezes densidade, vai pegar a expressão da velocidade do modelo logarítmico, que é a velocidade ótima, vezes o logaritmo da densidade máxima sobre a densidade, vai substituir essa velocidade na equação de continuidade do tráfego. Então, o volume de tráfego é igual a densidade vezes a velocidade ótima, vezes o logaritmo da densidade máxima sobre a densidade. E aí a gente tem o diagrama fundamental do tráfego, que é essa parábola, tá? No eixo do X a gente tem a densidade, do eixo do Y a gente tem o volume de tráfego. O ápice dessa parábola é onde você tem a quantidade ótima de veículos e o volume de tráfego máximo, tá? Nesse período ascendente da parábola é onde você tem tráfego não congestionado. A partir que essa densidade vai aumentando, ultrapassando a sua capacidade ótima, esse volume de tráfego ele vai caindo, né? Até atingir o completo congestionamento, tá? Que a velocidade vai ser nula, o volume de tráfego também nulo, tá? E aí, na parte descendente da parábola, é onde você tem tráfego congestionado, tá? As velocidades são medidas do ponto 1 e no ponto 2. Do ponto 1 para tráfego não congestionado, no ponto 2 para tráfego congestionado, é definido pela tangente do ângulo A1, ou seja, é o Q1 sobre D1. E na parte que é congestionada, a velocidade nesse trecho é a tangente do ângulo A2, que é D2 sobre Q2. Tá certo? Aqui tá, aliás, Q1 sobre D1, né? Que é a velocidade 1, desculpa, a tangente. E a velocidade 2 é Q2 sobre D2. Tá? Só corrigindo, tá bom? Aqui explica o diagrama fundamental do tráfego. E para finalizar a aula de hoje, vamos falar sobre níveis de serviço. Tá certo? Níveis de serviço, a gente vai considerar o quê? Por exemplo, o melhor nível de serviço da rodovia é quando você não tem congestionamento nenhum. Você tem um escoamento livre. O conforto do motorista, ele é ótimo, porque ele não tem que fazer nenhum tipo de parada, nenhum tipo de ultrapassagem, tá certo? E você vai considerar, além da velocidade de operação, interrupções no tráfego, a liberdade de movimento e o conforto e conveniência para o motorista e os custos operacionais, você vai definir 6 níveis de serviço. Tem que considerar também a segurança para não haver colisão e acidentes, tá? Então, você vai ter 6 níveis de serviço. À medida que vai passando do A para o B, para o C, para o D, para o E, para o F, esse nível de serviço vai piorando, tá? E a gente vai considerar 3 características: escoamento, concentração e conforto para o motorista. Então, vamos pegar o CEDIV. Aqui é o nível A. Vamos sempre olhar essa foto para o lado esquerdo, tá? Das faixas. Então, aqui o nível A de serviço é uma rodovia, ó, que o carro anda tranquilo, tá? Então, tem um escoamento livre, concentração é bastante reduzida e o conforto para o motorista é considerado ótimo. Essa é a melhor situação. O nível B, ele tem um escoamento estável, ó, começa a ter, ó, veículos de carga, tá? Tem uma concentração ainda reduzida e um conforto bom para o motorista. Nível C, ó, começa a aumentar aqui no lado esquerdo a quantidade de carros, tá certo? Então, o escoamento ainda continua estável, concentração está média e o conforto é regular.
Nível D, ó, aumentou mais a quantidade de carros aqui do lado esquerdo. Você tem um escoamento próximo do fluxo instável, concentração já está alta e o conforto é ruim para o motorista, porque ele tem que começar a ultrapassar, tá? E diminuir a velocidade dele. Nível E, aumentou ainda mais a capacidade, né? O fluxo já está instável, concentração está extremamente alta e o conforto para o motorista é péssimo, vai começar a parar. E o nível F é o completo congestionamento. O carro parado, como tem feriadão que tem em São Paulo, que as pessoas vão para Guarujá, Santos. Num dia normal, você leva 1 hora e meia para chegar lá, tá? E num feriado com alta concentração de carros na rodovia, tá? Acho que é a rodovia Imigrantes, que vai para Santos e Guarujá, leva 5 horas e meia, né? Então, isso é uma situação inaceitável de conforto para o motorista, a concentração está altíssima e o fluxo é forçado. Então, se a gente colocar